Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Paulo, ele está vivendo um momento em que ele acaba de ser abandonado, ele acaba de ser deixado à própria sorte, mas ainda assim ele se mantém firme. Ele vai declarar: olha, eu tenho uma coroa para mim, eu tenho uma coroa reservada para mim, e eu só vou parar quando essa coroa estiver na minha cabeça. Ele tem uma convicção, ele tem uma certeza, ele tem determinação naquilo que ele acredita, E também, aquele estado de abandono não tira daquele homem a alegria de viver, a alegria de ser. Ele lá da prisão em Roma, ele vai escrever a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria do Paulo. Nessa carta ele vai dizer várias vezes: alegrai-vos, regozijai-vos. E qual o momento que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso no momento da maior prova que talvez ele tenha passado, que foi o abandono, que foi ser deixado à própria sorte. Logo no capítulo 4 de Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa algumas. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele se dá como exemplo. Tudo que você ouviu, que você viu, que você percebeu em mim, isso é verdadeiro, isso é honesto, isso é de boa fama. Isso é o que vocês precisam se apegar. E com alegria. Queridos, nós vivemos dias de grande insegurança. De grande tribulação, de grande ansiedade. O Paulo vai dizer: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. E a gente poderia dizer: Paulo, mas para você é fácil. Não, não é não, irmãos. Não é para o Paulo que é fácil. É fácil para qualquer pessoa que tenha o Espírito de Deus. O Paulo está dizendo isso porque ele é alienado, porque ele é doido, porque ele é insensato. Não. Ele está dizendo isso porque ele tem uma convicção nele, que Deus guardará as vossas vidas em Cristo Jesus. Cristo guardará tudo que é dele, porque é dele. Cristo estará presente em cada angústia, em cada tribulação, em cada ansiedade, em cada decepção. Nós não estaremos sozinhos. E por isso, pelo fato de não estarmos sozinhos, apesar de todo o mundo parecer conspirar contra nós, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Qual é a consciência que pode mover, então, alguém que vive um momento de pandemia? Insegurança. Será que nós vamos ter o que comer? Será que nós vamos ter trabalho? Será que nossos filhos vão ter escola? Será que... E aí, sabe o que as pessoas propõem? O que a gente tem visto entre quem forma opinião? O novo normal. Todo mundo que tem que dar uma opinião, um repórter importante, um filósofo importante, alguém que tem é grande diante da sociedade hoje,
As pessoas perguntam: o que você acha que será daqui para frente? O mundo será melhor. As pessoas vão aprender com o que está acontecendo. As pessoas vão ter que se readaptar, se readequar, e as pessoas serão mais sensíveis. As pessoas serão mais amorosas. As pessoas serão mais calorosas. Serão não. Sem Jesus, não serão. Não serão. Catástrofes não são as primeiras que estão acontecendo. E nem as últimas. É o princípio das dores apenas. Insegurança. Jesus está andando com os seus discípulos e ele vai dizendo para eles um monte de coisa que aconteceria consigo mesmo. Consigo mesmo. E aí talvez ele estivesse pensando: esse pessoal vai entrar em pânico com tudo que eu estou dizendo. Ele está dizendo: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser humilhado. E ele vai dizer para eles assim: eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês em mim tenham paz. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Está muito na moda hoje o Black Bloc. Não permita que exista um Black Bloc dentro do seu coração. Alguma coisa que te coloque de tal maneira efervescente que você possa negar a existência de Deus, a existência de Jesus, a existência das promessas de Deus, a existência do cuidado de Deus. Muita gente está passando por esse momento agora, nesse minuto. Pessoas que cresceram no Evangelho, que conheceram o Evangelho e agora estão extremamente decepcionados. Com tudo. Decepcionados com tudo. E o Paulo está dizendo a essas pessoas: olha para mim. Só que é difícil olhar para o Paulo. Ele viveu há 2000 anos atrás. Ele viveu há 2000 anos atrás. Mas eu quero dizer para você uma coisa: que o Espírito que repousava sobre Paulo, ele pode repousar sobre mim, ele pode repousar sobre você. O objetivo de que o Espírito de Deus seja colocado sobre a nossa vida não é outro senão produzir em nós alguma coisa. E o Paulo, que suportou toda a afronta do abandono, ele vai suportar a afronta do abandono porque o fruto do Espírito é amor. E o Paulo, abandonado numa prisão em Roma, escrevendo a alguns amigos, ele vai dizer: alegrai-vos, regozijai-vos. E ele vai poder dizer isso porque o fruto do Espírito é gozo, o fruto do Espírito é alegria. Ele não está falando isso porque ele é inconsequente. Ele está falando isso porque é um sentimento de algo extraordinário. Que não é normal, não é normal. Mas as coisas que o Espírito Santo quer produzir em mim, quer produzir em você, é um contentamento. Contentamento. A gente pode filosofar sobre textos bíblicos, o texto que pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E pode ser retratado ali muitas coisas. É a fome, é a nudez, é a perseguição, é a espada. E a gente vai dizer: essas coisas não me afligem. Não me afligem. Não é isso que me separará do amor de Deus. Mas nós vivemos dias em que a igreja, ela pode se tornar morna. Ela pode se tornar morna. Ela pode ser morna. E por que a gente vai dizer isso? Porque quando Jesus voltar e ele colocar uns à direita e outros à esquerda, ele vai dizer assim: eu tive fome e você fez o quê? Eu tive sede e você fez o quê? Eu estive enfermo e você fez o quê? Uma igreja, ela vai dizer: Senhor, mas nós fizemos muitas coisas em teu nome. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. E a outra igreja, ela vai olhar para Jesus, quando ele disse assim: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive enfermo, tive preso, você foi me visitar. E ela vai dizer simplesmente assim: quando foi?
Uma igreja que existe para fazer coisas que são naturais para ela fazer, que ela nem percebe. Ela nem percebe quando ela acolhe, ela não percebe quando ela ampara, ela não percebe quando ela guarda. Nós vivemos dias de uma mornidão tão grande e que algumas igrejas elas precisam de uma autorização especial de Deus para ser cristão. Quando elas veem alguém precisando de alguma coisa, elas dizem, eu posso ajudar, mas só se Deus mandar. Só se Deus mandar. Elas fazem muitas coisas em nome de Jesus, mas ser cristão, ela precisa de mandamento especial para ser cristão. Para amparar, para guardar, proteger, livrar, ela precisa de mandamento especial. Morna. Igreja morna. E o que isso produz? Alegria nas pessoas? Claro que não. Isso produz contentamento nas pessoas? É claro que não. É claro que não. Mas então por que eu me manteria fiel à proposta de Jesus? Pelo Espírito que Ele me deu. Pelo Espírito dele que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Porque Ele me garante. Porque é Ele em quem faz todas as coisas. É Ele quem opera todas as coisas. Não importa que a gente talvez olhe e pense assim, só sobrou eu. Eu não estou dizendo isso de mim mesmo, estou dizendo isso de um profeta chamado Elias. Que olha em volta e diz, só sobrou eu. Senhor, só ficou eu. E o Senhor falou para ele, não ficou só você. Tem alguns aí que você não sabe, mas eu sei. Deus diz, eu sei. Você não sabe, mas eu sei. Então, o momento profético para nós é um momento de grandes decepções. Nós estamos decepcionados com os nossos governantes, com as nossas autoridades, nós estamos desconfortáveis com muitas coisas. E aí alguém pode dizer, regozijai-vos? Não. É incoerente alguém dizer, nesse momento existencial da humanidade, alguém dizer, regozijai-vos. Não é coerente, não faz sentido. Isso é uma proposta de alguém que não entendeu. E alguém pode dizer, ele não entendeu. Não, ele entendeu sim. Ele entendeu sim. E se a gente pegar e compreender que o momento da nossa alegria é baseado nas promessas? Quando Jesus olhar para nós e dizer, quando essas coisas começarem a acontecer, sabei que o fim está próximo. Sabei que o fim está próximo. Fim de quê? As pessoas podem dizer, fim do mundo? O fim do mundo muda alguma coisa na minha vida? Não. Eu prefiro propor para você o fim da angústia, o fim da ansiedade, o fim de todas as mágoas, o fim de todos os sofrimentos, a redenção. A redenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, saiba que a sua redenção se aproxima. Paulo vai propor isso para nós. Levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, olhai para Deus. Quando essas coisas começarem a acontecer, pensai nas coisas lá de cima. Pensai nas coisas lá de cima. Fim do mundo? Não. Fim do mundo não muda a minha vida em nada. Mas a volta gloriosa de Jesus muda. E essa é a minha esperança. É por isso que eu creio no Evangelho. É por isso que a gente suporta algumas coisas que a gente suporta. É por isso que a gente tem uma esperança que não se abala com qualquer desesperança. É por causa das promessas. É por causa de quem prometeu é capaz de cumprir. E por isso que o conhecimento, ele vai libertar. Por isso que o conhecimento liberta. Porque se eu falo de um Jesus que eu não conheço, tudo é transitório, tudo é relativo, tudo é temporal. Mas quando eu falo de um Jesus que eu sei quem é, querido, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não tem nada. Não tem nada. E aí então eu vou dizer, esse Paulo
não é doido. Quando ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos, é para regozijar mesmo. É para se alegrar mesmo. É para se alegrar mesmo. Ele, nesse episódio aqui, ele vai terminar a carta agradecendo aos habitantes lá da igreja de Filipos, porque eles mandaram uma oferta para ele em dinheiro, mandaram dinheiro para ele. E ele vai elogiar aqueles irmãos, e ele vai dizer, olha, vocês são generosos, vocês são amigos, vocês são gente boa de Deus. Vai dizer um monte de coisa sobre eles. Mas ele vai dizer uma coisa sobre si mesmo. Ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter fartura, quanto padecer necessidade. Eu sei estar entusiasmado, mas também eu sei estar abatido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso me alegrar em qualquer circunstância e em qualquer situação, por aquele que me fortalece, pelo Espírito de Deus que me foi dado. Eu posso me alegrar. Alegria é fruto do Espírito.